E aí, nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações e atualizações aí do Mengão, nessa preparação para jogar neste sábado contra a equipe do Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca. Além disso, mais informações desse mercado da bola do Flamengo, que há muitos burburinhos aí dessa busca por um novo atacante para brigar aí por posição juntamente com Pedro. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e vamos com o vídeo. Botafogo, vamos botar o Thiago Lima para nos ajudar nessa questão, nosso vulgo Noel, para trazer, cara, até para ajudar no ponto do Botafogo. O que o Flamengo pretende para esse jogo de amanhã contra o Sampaio Corrêa? Vai com o time principal, né? Decisivaço. Reserva especial, né? É outro um reserva plus, né? Um reserva premium. É porque a gente está falando aqui, desde o ano passado, que os times brasileiros buscam não ter mais 11 titulares e sim 22. O Flamengo hoje tem a capacidade de ter pelo menos 22 titulares ali se revezando entre si. E aí, como é que vai ser para esse jogo de amanhã, amigo? Tudo bem? Boa noite. Fala, Robertinho. Boa noite para você, Beli, Lino, Betão. Bom, em relação à escalação, é sempre um mistério. O Felipe Luiz sempre faz mistério na escalação. Ele só anuncia até para os jogadores no dia do jogo, né? Mas o que a gente já pode imaginar? Por exemplo, o Jorginho, que cumpriu suspensão contra o Inter. O Jorginho volta, o Jorginho deve jogar. O Flamengo deve ter os seus principais jogadores ali. Quem tá melhor fisicamente, o Flamengo vai pôr pro jogo. Porque é um jogo que interessa muito ao Flamengo, né? O Flamengo até antecipou a programação de volta nos clássicos do Carioca para tentar evitar ter que disputar um quadrangular do rebaixamento, que aumentaria em 2 jogos, né? Nesse calendário apertado do Flamengo, aumentaria em 2 jogos. O Flamengo teria que fazer 6 jogos nesse quadrangular do rebaixamento. Então, assim, a meta é tentar de qualquer forma evitar isso e aí precisa vencer esse jogo nesse sábado, o Sampaio Corrêa. Então, assim, quem tiver bem, os melhores fisicamente, com certeza vão jogar. A minha dúvida é, por exemplo, o Arrascaeta, que o Flamengo tem uma preparação especial com ele pode ser preservado amanhã. O Paquetá chegou agora, né? Tá jogando, mas pode ser preservado também. Ou o Léo Ortiz é um jogador que fisicamente tá um pouquinho abaixo, pode ser que jogue o Vitão no lugar. O próprio Alexandro, né? Também é um jogador que tá pegando ainda ritmo. Pode ser que a gente tenha o Ayrton Lucas na lateral esquerda. Então, assim, é provável que a gente tenha alguma mudança ou outra. Mas, assim, quem tiver bem fisicamente, vai pro jogo. O Flamengo precisa vencer esse jogo amanhã e ainda contar com um tropeço, né? Um tropeço de algum dos 3 concorrentes para conseguir classificar. Então, deixa eu aproveitar até para botar na tela o que os torcedores rivais antes usavam como zoação, provocação. O próprio torcedor flamenguista hoje pegou e falou: me dá essa alcunha aqui que agora vai ser minha. O pacto, como foi? O pacto do Flamengo com o cão, lá com o Sete Pele lá. Teve isso? Para conseguir os resultados, né? O Flamengo termina o jogo contra o Fluminense, termina o clássico, praticamente já no playoff para disputar o rebaixamento, né? Playoff do mal. Exatamente. Precisava de uma série de combinação de resultado. E foram 8 jogos. Lembrando que o Flamengo estava jogando a 5ª rodada contra o Fluminense, mas era a 4ª rodada para todo mundo. Jogo antecipado, né? Exatamente. Então tinha jogo à beça. E em 8 resultados foram favoráveis ao Flamengo. Em todos esses 8 resultados que você está vendo na tela. Como é que é o pacto? É o pacto com o mochila de criança, lá o Sete Peles. Pele. Foi aí o pacto do Flamengo que foi acionado e deu certo, cara. E ainda continua, né? Tem que continuar no amanhã, né? Continua, porque tem que ganhar amanhã do Sampaio Corrêa. E torcer contra Madureira, Nova Iguaçu e Boa Vista. Você sabe que eu tô há quase 20 anos aqui no Rio. Quando eu cheguei, eu ouvia falar esse tipo de coisa, eu custei a entender. Hoje eu entendo. Os apelidos essa do pacto. Não, essa do pacto aí é sensacional. O pacto, né? Mas esse pacto hoje é real, cara. Lembrando, o Flamengo precisa de que um desses que estão à frente, ou Madureira, ou Nova Iguaçu, ou Boa Vista, percam e ele vença para poder passar para a próxima fase e continuar na luta. Também não tá pensando que o Real Madrid perca, que o Barcelona, o Bayern de Munique, já viu que tem 3 derrotas capaz, seguidas. Né? Aí o pacto seria mais complicado. Né? Mas já viu que é bem capaz, né? Com 8 jogos deram certo, pô. Agora o Flamengo precisando só ganhar. E bom lembrar também, né, Noel? Uma vitória do Flamengo amanhã pode classificar não só o Flamengo, mas ainda classifica o Vasco indiretamente. Porque se o Sampaio Corrêa vence o Flamengo, obriga o Vasco a ganhar do Botafogo no domingo, né? Tem isso ainda. Tem isso, mas assim, não passa. Questão de rival nem passa pela cabeça do Flamengo, né? O Flamengo tá de fato focado nele porque precisa, depende
Depende dele e dos outros. O Flamengo tem que vencer e torcer para um desses tropeços. No caso do Nova Iguaçu pode até empatar. Se o Flamengo vencer o Nova Iguaçu empatar, o Flamengo passa. Diferente do Boa Vista e Madureira, que precisam perder os jogos deles. Lembrando que é um só, né? Um desses 3 resultados, o Flamengo vencer e um desses 3 resultados acontecer, o Flamengo passa e consegue essa classificação, né? Consegue evitar o que seria um vexame, né? Institucionalmente para o clube ter que disputar um quadrangular de rebaixamento. O Flamengo nunca disputou, nunca brigou contra o rebaixamento na história do Carioca. Ele já teve campanhas muito ruins, já teve campanha que ficou em último, mas era em épocas que não tinha rebaixamento, né? Então, se o Flamengo está tentando evitar um cenário que seria, de fato, desastroso institucionalmente. Eu sei que é difícil a gente pensar em questões assim, hoje em dia, mas dada a importância que os clubes grandes têm para os campeonatos estaduais continuarem existindo com a força que se espera e as atuais circunstâncias de campeonato brasileiro começando lado a lado, eu acho que vale as federações pensarem que não é legal não ter esses caras, né? Tem que dar uma resguardada ali de tipo, no Campeonato Paulista hoje a gente vê o Santos e o São Paulo com risco de rebaixamento. Aí você pega o Flamengo e o Vasco correndo o risco de jogar um play-off que leva para um rebaixamento no Campeonato Estadual. Não é bom para ninguém esses caras serem rebaixados. Sim. Então também talvez valha a pena rever aí esse... Não, mas não tem como rever, a FIFA não permite, você só pode ter critério técnico, não dá para dar vaga garantida para ninguém. Isso não... um coeficiente dos últimos anos aí, que nem no Campeonato Argentino lá, que era difícil cair Boca e River. Poderia mudar no regulamento, eram os clubes grandes entrando numa fase decisiva. 2 fases. Fora de possibilidade de rebaixamento. Aí entrando, por exemplo, são os 3 pagadores de fato do campeonato, né? Precisa deles para ter o dinheiro, né? Fazer um pacto. Os menores se enfrentam. Você vai usar essa ali, você vai usar em breve. Classificam para enfrentar esses 4 daqui, saem para juntar com os outros 4 e fazer uma fase final. É uma. Se for mantido esse Brasileirão começando em janeiro, é impraticável. Nos próximos anos vai. Os times que jogaram as decisões, Copa do Brasil, que agora ela está no final, como foi o Vasco. Essa volta vai ser sempre turbulenta, você tá voltando, aí é estadual aqui, você vai poupar porque tem o brasileiro daqui a pouco. Mas não tem pra onde correr, Betão. A gente estava falando aqui outro dia, é Copa do Mundo esse ano, aí ano que vem, já é 27, Copa né? Feminina. É Copa do Mundo Feminina. Tem que saber, aí depois você tem Olimpíada, aí depois você tem Copa do Mundo de Clubes e vai ser assim para sempre. Olimpíada não para. É que acho que começaram o brasileiro muito cedo. Dava para esticar um pouquinho mais estadual, usar essas datas e começar o brasileiro. Não precisa começar em meio maio. De fevereiro. Depois do carnaval. Depois do carnaval, cara. O ano começa depois do carnaval. Exato, quando o mundo começa a funcionar. O ano começa depois do carnaval, não é mesmo? E olha que no Rio cortou muitas datas, né? Era maior. Encurtaram, né? São só 10. Ô, Noel, mas o Paquetá está dentro do planejamento do Flamengo ir a campo amanhã, pensando que ele precisa desse ritmo de jogo, esse entrosamento ali com os demais. Está no planejamento botar o Paquetá amanhã já de início? Então, Robertinho, o Paquetá não é um caso físico, né? Ele vinha jogando na Inglaterra, na Premier League, jogou até dia 6 de janeiro, aí depois teve uma dor nas costas, aí começou a negociação com o Flamengo, ele não jogou mais. Assim, ele estava em ação, então fisicamente ele está bem. Mas ele tem a questão, de fato, de ritmo e entrosamento, né? Porque nesses 2 primeiros jogos foi nítido, assim, o desentrosamento dele com os companheiros, um passe que ia para o lugar errado do companheiro, o companheiro atacava a profundidade errada. Eles têm que buscar, de fato, esse entrosamento com o Paquetá, e o Felipe Luiz tem que tentar encaixar o Paquetá da melhor forma nesse time, né? Contra o Inter, foi a primeira tentativa, o primeiro encaixe do time titular do Paquetá, e aí o Felipe Luiz coloca o Paquetá como um falso ponta-direita, né? Aquele, na mesma posição que o Gerson jogava, né? É aberto na direita, quando o time ficava sem a bola, ele fechava por ali, com a bola ele ia para o meio, né? Flutuava pelo meio, jogava pelo meio centralizado e dava o corredor para o Emerson Royal atacar. Não deu muito certo, né? O próprio Emerson Royal também é um jogador que tem sido criticado, não tem agradado a torcida. O Varela pode ser esse jogador, mas não tem tanta característica de apoio, né? Assim. E o Felipe Luiz já falou que ele pensa numa forma do Paquetá jogar assim, mas também pode escalar o Paquetá de segundo volante e pode escalar o Paquetá como falso 9 até, se precisar. Na esquerda, o Felipe Luiz não considera botar o Paquetá na esquerda. Então, assim, são 3 posições que o Felipe Luiz pode testar. Mas, de fato, o Felipe Luiz tem, assim,
vamos botar entre aspas, né, problemão, uma dor de cabeça boa, assim, né, porque você tem um baita jogador, uma maior contratação em termos financeiros, né, na história do futebol brasileiro, e obviamente você tem que botar para jogar, você tem que dar um jeito de encaixar o Paquetá nesse time. E aí, provavelmente, amanhã é uma outra oportunidade de o Felipe tentar esse encaixe nele, seja na direita, ou seja de segundo volante, seja mais avançado, mas ele tem que, de fato, fazer esses testes e buscar um entrosamento que ainda é nítido que está faltando. Você iria com o Paquetá amanhã, Beli? Não. Não? Não. Você iria, Lino? Ele precisa de ritmo, né? Ele só vai ganhar ritmo jogando. Não é uma ideia botar ele amanhã. Eu iria também. Eu iria, se o jogo fosse resolvendo. Agora tem um detalhe, cara. O Paquetá, ele tem objetivos maiores do que isso que eu vou falar aqui. Então, não sei se isso vai acabar afetando o Paquetá como afetou esse jogador que eu vou citar. Mas os objetivos dele é claro, ele quer ter ritmo para chegar bem na Copa, ele tá nesse grupo. Agora, me parece, nesse início de chegada do Paquetá, observando a manifestação de imprensa, torcida, de adversários. Eu tive um exemplo lá no Chala, que a gente fazendo uns premier com o jogo do Inter, a gente recebeu um torcedor do Inter. Então, assim, o tempo todo que ele falava, me parece que essa chegada do Paquetá tá tendo nesse início o impacto da chegada do Neymar na Liga Francesa. Eu não sei se a gente vai ter o que a gente viu com o Neymar, que é até a arbitragem participando disso. Deixando um pouco de lado, os adversários desceram a mamona, mas um incômodo absurdo. Das torcidas adversárias, aí é normal que você vai partir pra... Que é isso? O Flamengo achando que ele é o quê contra o Paquetá? E aí bota em xeque o valor, a qualidade, aí, como foi, ele perdeu aquele gol no final e já tinha... Não só os memes, mas as torcidas vindo em força. E esse gol aí diminuiu 10 milhões da compra. Então, um jogo e meio, o cara já não era pra tudo girando em torno disso. Então, e eu não sei se isso vai afetar ele. Acho que ele é muito experiente para isso. Acho que ele passou pelo que ele passou lá, né? Então, assim, acho que ele vai ter sequência de jogo dele, começar a jogar a bolinha dele, e aí isso acalma. Mas nesse início, gerando até raiva, assim. Eu tenho visto até raiva, assim. Que, pô, assim... O Flamengo pôde contratar, cara, porque se é desperdício ou não, o Flamengo fez por onde ter esse dinheiro. Se o Paquetá vai ganhar 3 Libertadores ou não, a gente não sabe. Ele tem dinheiro para contratar e ele pode contratar. Como eu lembrei, o Palmeiras ano passado fez um investimento tão grande quanto, né, em 2 jogadores. Mas essa chegada está provocando em tudo. Né? E até pessoas fora da bolha do futebol. Assim, foram chamadas para essa bolha com nossa, olha essa contratação, será que isso vale isso tudo? E lógico, né, tem a história que aconteceu com ele, né? Então, assim, absolvido ou não, a história tendo sido resolvida ou não, fica aquela sombra e as pessoas sempre usando isso somado à chegada e tentativa de depreciação. Eu espero que dentro do campo isso não role, porque até acho difícil, porque lá na França o Neymar era um estrangeiro totalmente diferente dos outros jogadores que estavam lá. Tem uma situação do time ser um time empresa, com dinheiro de fora, muito maior do que os outros. E não tem nenhum Mbappé aqui no Flamengo também, né? Que vai chegar para encher o saco dele, né? Não tô nem dizendo da briga interna, né? É o efeito que rolou e rolou de fato na Liga. Um efeito assim, o PSG virou um time antipático pelo investimento abissal que tava fazendo ali, pelo dinheiro novo que chegou do Catar. São situações diferentes. Mas essa contratação que ela é o dobro da maior contratação que era do Gerson, causou um impacto assim, semelhante. Eu acho que dentro do campo não vai ter parecido. Mas fora, com as outras torcidas participando, e até nós da imprensa mesmo, entrando nessa história, acho que tá semelhante. Assim, criando, não assim caramba, trouxemos um jogador de Premier League pra nossa liga. Assim, pô, será que isso aí... Isso não é uma loucura que estão fazendo? Acho que a leitura está mais para a loucura do que para o potencial da Liga Brasileira de trazer um jogador como o Paquetá, que provavelmente vai ser titular da Copa do Mundo, do Brasil. Mas isso, perdão, já entrar na discussão, mas acho que isso se deve ao fato de a gente não conseguir olhar isso como um padrão de Liga Brasileira. Porque é Flamengo, Palmeiras... Cruzeiro. Porque foi quem cortou na carne, né? É isso, são os 3 times. Cruzeiro nem tanto, nem Palmeiras. Cruzeiro Palmeiras, mais ou menos, mas... Cruzeiro virou saco. A gente não tem cortou esse muita discurso. carne pra chegar nesse dinheiro de hoje, né? A gente não tem esse dessa. discurso unitário de Liga Brasileira aqui. Não existe liga. E eu acho que vai muito nesse sentido. O Lino ontem participou de seleção. Por não existir liga, por isso que eu acho que a discussão meio... Não existe liga, né? Ninguém ajudou o Flamengo. O Fluminense, quando ele era
bombado, tinha lá a relação do patrocinador. O Fluminense estava nadando, montava esquadrões. Eu lembro da situação muito clara da ida do Thiago Neves em 12 para o Fluminense. O presidente da época, o patrocinador, falou: nós não precisamos, mas ele não vai ficar no Flamengo. O Flamengo é pobre, não vai cobrir. Foi lá e comprou no time árabe, o Thiago Neves. Se matam, né? Pois é. Coisas assim, às vezes, vão empobrecendo o futebol brasileiro como um todo. Isso não cabe. É isso. Mas aí o bolo todo. Porque, não tem discurso, otário. Mas no caso da contratação do Paquetá, de fato tem um impacto muito grande e tem que ter mesmo. Tá trazendo um baita jogador que vai demorar para ter... Eu disse que eu não iria com ele como titular, mas sem sombra de dúvida ele estaria na minha lista ali de relacionados. O Paquetá é capa do joguinho, né? Ele, Memphis Depay, Hulk, esses caras... Exatamente, são tradicionais. Exatamente. E esse joguinho promete que vai voltar esses anos agora aí. Ô, Noé, um beijo pra você, irmão. Tudo de bom. Bom trabalho amanhã aí, viu? E vou trazer aqui agora uma matéria do GE trazendo informações dessa busca do Flamengo por um atacante. Abre aspas, o clube fez movimentações nas últimas semanas em busca de um centroavante, mas esbarrou nos mais diferentes problemas e ainda não solucionou a lacuna. Com Pedro ainda fora de ritmo e sem nenhum reserva, a pressão por um reforço aumentou. A dificuldade se resume a 2 fatores, valores e características. A prioridade do Flamengo neste momento é buscar um jogador por empréstimo e que chegue pronto para assumir o posto, ou seja, sem apostas. O contrato teria uma opção ou obrigação de compra. Com os 42 milhões de euros por Lucas Paquetá, o clube enxugou a capacidade de investimento de altos valores nessa janela, ou seja, acima de 10, 12 milhões de euros. Depois de ter melado a negociação com Caio Jorge, outros jogadores entraram em pauta. Marcos Leonardo, descartado por envolver altos valores e considerado mais parecido com Pedro. Nomes como Darwin Nunes e Richarlison também foram avaliados, mas o Darwin recebe vencimentos fora da realidade do Brasil. E o segundo, que foi o Richarlison, não demonstrou interesse em atuar no futebol brasileiro. Evanilson também foi procurado, conforme noticiado pelo jornal Globo. O GE apurou que o Flamengo fez contato com o Bournemouth, mas ouviu do clube inglês que não havia chance de negócio e sequer oficializou uma proposta. O cenário na janela do meio do ano pode mudar com ele e com Richarlison. Muitos atletas ainda estão colocando a Copa do Mundo na conta para permanecer no futebol europeu. Enquanto não consegue um atacante, o Flamengo tem Pedro e Bruno Henrique como as referências de ataque. O camisa 9 ainda está pegando ritmo e trabalha para superar os problemas físicos sofridos na última temporada. Já o 27, Bruno Henrique, admitiu publicamente que não se sente confortável jogando no setor, mas se colocou à disposição quando a equipe precisasse. Enfim, vamos aguardar aí essa novela. Muito possivelmente o Flamengo só vai contratar esse atacante no meio do ano, depois ali do período da Copa do Mundo. Vamos aguardar e torcer que realmente chegue esse reforço. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, nação!